Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é Quando o tratamento não evolui. Algumas vezes recebemos pacientes que vieram de outros tratamentos médicos, fisioterapêuticos, físicos, relatando que não obtiveram melhora na sua função, na sua dor, nos seus objetivos de bem-estar. E então a gente começa a investigar o que foi feito e por que será que não melhorou. Via de regra, é possível se identificar algumas causas que muitas vezes são negligenciadas, que são ignoradas pela classe que trata um paciente com músculo esquelético, com uma dor musculoesquelética, seja essa a classe que for. Qualquer pessoa que atenda um paciente com dor, algumas vezes tende, não é sempre, mas algumas vezes tende a ignorar alguns fatores cruciais num tratamento fisioterapêutico, ortopédico, funcional, biomecânico bem sucedido. Que são um desses fatores, existem vários, eu vou citar aqui o que mais me intriga, que são os fatores ergonômicos, que é como o indivíduo se posiciona no seu dia a dia, quer seja na sua bancada de trabalho, quer seja em sua cama dormindo, quer seja o gesto esportivo da modalidade esportiva que ele pratica, ou quer seja os exercícios que está fazendo de musculação na academia, sem que seja muito bem acompanhado, ou que esses exercícios sejam muito bem prescritos, acompanhados, com mais critério. Então, seja onde for que haja um risco ergonômico, ou seja, que haja um posicionamento físico corporal inadequado para aquela situação, quer seja doméstica, laboral, esportiva, seja da ordem que for, onde existir um posicionamento corporal, um gesto corporal que esteja inadequado, essa dor muscular, esquelética, articular, essa dor física que esse indivíduo sente, dificilmente será sanada, será resolvida se este fator ergonômico não for resolvido também. Olha, eu já recebi os pacientes dizendo assim, eu passei com tal profissional que falou para mim que o problema não é o meu colchão. Tá, mas ele investigou como que é o colchão dessa pessoa? Se ele não investigou, não dá para dizer que um dos problemas não seja o colchão. Às vezes um colchão super caro não é o colchão inadequado para aquela pessoa. Um colchão que reverbera, quando um mexe, o colchão reverbera do outro lado, ou um colchão muito macio, para uma grande parte das pessoas é péssimo. A nossa coluna, ela necessita de estabilidade, ela precisa de firmeza. Eu não estou dizendo que precisa ser super duro, mas ele não pode afundar com o peso do corpo. E às vezes o colchão é novo e ele afunda com o peso do corpo. E às vezes um colchão mais barato, de espuma ortopédica, cumpre o papel de estabilizar a coluna. Se nós não investigarmos como é esse colchão, não dá para dizer que o problema não é o colchão. E isso é dito com muita frequência, com muita banalidade. Não é o colchão. Não é o jeito de dormir. Olha, eu passo o dia todo corrigindo o jeito das pessoas dormirem, o dia inteirinho, arrumando a altura do travesseiro, mostrando soluções para que a coluna não rode, para que o quadril não role durante a noite, para que não despenque uma perna na frente da outra e provoque todo um desalinhamento articular e vertebral. São coisas simples que, se forem seguidas, a qualidade do sono é muito melhor. A pessoa consegue acordar com menos dor e todo o tratamento que ela recebe fisioterapêutico a partir deste momento de limpeza dos fatores
ergonômicos inadequados, dos fatores posturais corporais inadequados, todo o tratamento que ela recebe com estes fatores corrigidos são tratamentos que tendem a dar muito certo. A gente otimiza o tratamento, a gente eleva a categoria, o padrão de tratamento para uma excelência. No sentido de que você pesquisou a origem do problema, você corrigiu a origem do problema e agora sim, toda a terapêutica que for aplicada em cima desse problema tende a dar certo. Algumas vezes pode acontecer de não dar certo, mesmo com essas correções. E por que será que isso acontece? Às vezes é um problema cirúrgico, às vezes a pessoa precisa ir por uma cirurgia por causa de um desgaste articular imenso, uma artrose muito importante, vários fatores ali que realmente às vezes a cirurgia é necessária, mas ela não pode ser prescrita como um fator terapêutico de primeira eleição. Primeiro a gente tenta ganhar força muscular, alongamento, posicionamento, adaptação do corpo à nova realidade de vida da pessoa. A gente tenta uma série de protocolos fisioterapêuticos geralmente muito bem sucedidos. Quando esses protocolos falharam, aí sim a gente pode pensar numa cirurgia. E hoje em dia muitas cirurgias estão sendo prescritas sem muitos critérios, sem muita necessidade. Mas voltando para os fatores posturais, para os fatores que dizem respeito a como a gente posiciona o nosso corpo na hora, por exemplo, de fazer um exercício físico, esses fatores são assim, importantíssimos para que qualquer dor seja resolvida. Então, às vezes, a gente vê pessoas muito bem condicionadas, fazendo excelentes atividades físicas e com muita dor sacro-ilíaca, que é a dor do final da lombar para o começo do quadril, né? Eu estou pondo uma figura aqui que vocês podem ver. É uma foto de um esqueleto onde a primeira imagem você vê a simetria do quadril. A primeira imagem você vê a falta de simetria do quadril. Então você vê que a gente traçou uma linha, essa linha está inclinada com uma seta mostrando qual é o lado que está desalinhado, está para cima. E na segunda foto a gente vê uma linha reta e esse quadril bem posicionado. Às vezes a gente vê pessoas esclarecidas, fazendo excelentes atividades físicas, pilates, um condicionamento com personal trainer, se posicionando desta primeira foto, igual essa imagem dessa primeira foto com esse desalinhamento. Então, a pessoa faz todos os exercícios, fortalece coxa, abdômen, costas com esse desalinhamento. Então, lá dentro da coluna, você está fazendo o quê? Uma rotação. Quando o quadril está desalinhado, a coluna vertebral está rodada. Então, você faz todos os exercícios que deveriam trazer estabilidade para sua coluna, fazendo de forma não muito bem posicionada, você está causando uma lesão. Se esse simples ajuste corporal físico, ergonômico, não for resolvido, que é a simetria do quadril, você pode encontrar uma pessoa jovem, bem condicionada, forte, alongada e cheia de dor. Por quê? Porque está trabalhando com desalinhamento de quadril. E esse desalinhamento é fácil de ver? Muitas vezes não é. Muitas vezes não é. Você precisa de um olho clínico para identificar isso. E muitas vezes é gritante. O posicionamento assimétrico é muito, muito visível e muitas vezes não é sequer corrigido.
Ah, se a pessoa está fortalecendo, está aumentando o condicionamento toda semana, a cada 12 semanas 1 quilo a mais, então ela está incrementando a sua força muscular à custa de uma alteração postural que nunca é corrigida e que nunca é tratada. Então é quando a gente vê aquela pessoa forte, condicionada, morrendo de dor. Por quê? Por que será que isso acontece? Algum problema tem. Ou a carga está excessiva, ou a modalidade física não é a mais adequada para ela, ou ela não está sendo corrigida na sua simetria articular. Não está sendo corrigido o quadril, não está sendo bem posicionado a coluna, os ombros, a cabeça. Tudo isso, por incrível que pareça, às vezes é ignorado num processo de trabalho físico, quer seja fisioterapêutico, quer seja médico, quer seja no nível físico mesmo, de condicionamento físico, um pilates, um yoga, não importa qual seja a modalidade física, é preciso um olhar atento de um profissional fisioterapeuta, porque é o profissional que lida com a dor física, para que isso seja corrigido. E aí, a pessoa com essa consciência, ela pode procurar qualquer tratamento dali em diante que ela vai saber se posicionar. Eu tenho pacientes que ao longo da vida desenvolveram uma consciência postural tão apurada que eles é que falam para a pessoa que estão trabalhando com eles, o profissional que está trabalhando com ele, não, isso eu não posso, aquilo eu só posso fazer de tal forma, desse outro jeito é melhor para mim, porque às vezes o profissional não consegue intervir naquilo que o paciente mais precisa, que é primeiro uma simetria articular adequada, desejável, para depois seguir com o aumento de carga e com o condicionamento físico que ele escolher. Bem, queridos amigos, eu resolvi fazer esse vídeo falando deste assunto mais uma vez, porque é um assunto muito corriqueiro, que aparece muito no consultório. Essas alterações posturais que não são corrigidas, elas podem causar, mesmo com o indivíduo jovem, saudável e bem condicionado, elas podem causar dores músculo-esqueléticas, articulares, lombares, por exemplo, com muita frequência, se não forem corrigidas e conscientizadas. Se você gostou desse vídeo, eu te convido a curtir, compartilhar, comentar, deixar os seus comentários, porque isso pode ajudar muitas outras pessoas a ler o que você escreveu e se beneficiar com as suas reflexões. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.